18 a gente volta com as nossas entrevistadas aqui no estúdio da CBN. O tema hoje é sobre 4 dias da semana para trabalhar. Algumas empresas resolveram entrar naquela lista das que se firmaram para fazer como se fosse um experimento aqui no Brasil, em que a partir de amanhã, muitas delas estarão, portanto, com 4 dias e não a semana toda de trabalho. Experimento que foi antecipado por algumas empresas, principalmente aqui de Campinas, que já têm alguma experiência com isso. O objetivo de muitas companhias é que os departamentos também possam escolher fazer ou não parte desse tipo de experimento. É uma iniciativa que tem essa forma organizada e de começar em setembro, mas algumas tiveram iniciativas paralelas. A ideia é tentar trazer mais bem-estar aos trabalhadores. Aliás, a saúde mental é o tema recorrente de 2023, um pouco que forçado após as consequências da pandemia, mas um assunto que há muitos anos precisava entrar na pauta do mercado de trabalho, né? Como que fazemos para as organizações, empresas, prestadores de serviço também, conseguirem trabalhar com saúde mental, com bem-estar e assim ter uma produtividade saudável, além do ambiente e das relações, o que também tem sido muito discutido em ESG e compliance. Hoje a gente tem aqui 2 entrevistadas que estão vivendo na prática há 1 ano e meio esta experiência. A Maria, que está aqui com a gente, que trabalha com a parte de publicidade, propaganda e marketing de varejo, que também é uma área de extrema complexidade, porque há muita pressão, né? Um bom dia, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Bom dia, obrigada pelo convite. Sim, né? É uma área que é uma correria, né? É uma coisa bem louca, assim, e até por isso foi um desafio para a gente implantar essa rotina de 4 dias. Mas deu tudo certo, a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês. No seu caso, você você é diretora de uma agência de publicidade e nesse trabalho de gerenciar as contas também gerencia um grupo de trabalho, de profissionais. A ideia de passar para 4 dias, como que ela surgiu e como que vocês foram implantando? Legal. Bom, foi bem diferente, assim. Eu vi uma matéria no LinkedIn de uma empresa gaúcha que estava fazendo isso. Era uma empresa de tecnologia, se eu não me engano, que eles já tinham implantado essa rotina. E aí eu compartilhei com o pessoal da agência. Falei, gente, olha que legal, né? Trabalhar 4 dias por semana. E a gente foi conversando. A Carol, né, que tá aqui também, foi minha parceira em tentar entender como isso poderia dar certo. E a gente resolveu implementar 3 meses de teste. Então, esse foi nosso primeiro passo. A gente conversou com toda a equipe, todo mundo concordou. E a gente falou, vamos fazer um teste para ver se dá certo. A nossa principal preocupação era que o cliente não sentisse nenhum impacto, né? Porque a gente não queria atrasar as entregas e não queria que o cliente sofresse com isso. Então, a gente fez esse teste sem falar para os clientes. Porque a gente também tinha receio que você fala para o cliente, agora está funcionando assim, e o cliente começa a achar problemas onde não existem. Porque tem no inconsciente que tem essa informação de que um dia não tem aquele funcionário. Exato. E aí, um outro cuidado que a gente teve foi implantar um sistema de rodízio. Então, a agência, ela funciona os 5 dias da semana, né? De segunda a sexta. Mas uma parte da equipe trabalha de segunda a quinta e a outra parte trabalha de terça a sexta. Então, para o cliente, a agência está sempre funcionando, né, nos dias úteis, e para o colaborador, ele tem um dia a mais de descanso. A Carol, então, está aqui com a gente também, ela como redatora, Carol Balducci, né? Isso. Como redatora, eu imagino assim, o trabalho é o mesmo. Como é que você fez para se organizar? Você se sentiu melhor? Bom, primeiramente, bom dia, Carol, bom dia, Guilherme, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui na CBN. Para mim foi mais tranquilo porque eu participei do processo, né? Então, como a Maria falou, eu ajudei a criar essa estrutura mesmo. Eu sou enxerida, então eu gosto de participar de tudo, todos os processos, né? Então, como que a gente fez? Inicialmente, a gente teve essa conversa, né? Como a Maria comentou. E aí, todo mundo deu ideias de como a gente podia fazer isso na prática. Porque, como foi bem pontuado, o cliente não pode sofrer com essa decisão da empresa, né? Então, como que a gente fez? A gente criou um sistema de pares. Então, cada um tem o seu parzinho. Então, a gente tem tarefas que precisam ser entregues todos os dias, cada um tem a sua responsabilidade. E a gente criou esse sistema de par. Então, por exemplo, eu tenho uma colega redatora
que assume as minhas demandas diárias quando eu estou de folga. E da mesma forma, quando ela está de folga, eu que assumo as demandas dela, né? E a gente fez isso em todos os departamentos, com todas as pessoas. Então, é até uma coisa interessante de pontuar aqui na agência, nós temos essa cultura muito de parceria. Então, não é porque eu sou redatora que eu não posso contribuir com o pessoal de mídia, por exemplo. Se eu tiver que enviar uma mídia para algum veículo, alguma coisa assim, eu também faço. Claro, dentro dos limites, né, de expertise e tudo mais, coisas simples, tarefas que qualquer pessoa poderia realizar, né? Mas, assim, foi uma coisa que deu muito certo desde o início. Acho que a Maria vai comentar sobre isso também depois. E foi puro sucesso, né? Porque daí a gente tem um dia a mais para poder descansar ou então investir numa recapacitação, fazer um curso profissionalizante, e é dia estudar. útil, dá para fazer bastante coisa. É dia coisa. útil, exatamente. Assim, a gente costuma falar que quando a folga é no dia útil, a gente resolve o BO, né? Então, precisa ir no banco, precisa fazer uma compra, precisa fazer alguma coisa. Então, é muito bacana mesmo esse sistema. E já são quanto tempo vocês estão nesse sistema já? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E assim, é sempre, por exemplo, você sempre folga na sexta ou isso alterna? Por exemplo, você folga na sexta e também na segunda e na outra semana? Como que funciona isso? Então, a gente tem uma estrutura fixa, né? Eu sou da turma da segunda-feira, então eu folgo na segunda-feira. E tem a turminha da sexta-feira. Então, a gente acredita que dessa maneira é mais... tem um fluxo, né? Porque é como quando tem feriado durante a semana. Essa semana mesmo a gente tem um feriado, né? Do 7 de setembro. E aí, quando tem feriado, a gente não tem folga. Porque vai ter o feriado, então a gente trabalharia muito mais por 3 dias, teria que ter essa correria a mais. Então, foi esse o combinado que a gente teve, né? E também, quando cada hora um folgando, acaba que não cria essa rotina. Né? Uhum. Então, é mais simples pra gente, foi a forma mais, assim, prática que a gente encontrou de fazer isso. Mas, é claro, a empresa é uma empresa muito flexível. Então, por exemplo, se um vai ter um compromisso ou vai precisar sair para uma produção ou alguma coisa assim, a gente tem essa liberdade de pedir para trocar uma folga ou uma coisa mais assim, né? A Maria pode falar melhor. Se precisar, a gente pode adaptar. Então, mês passado mesmo, um colaborador me chamou que queria fazer uma viagem. A folga dele geralmente é na segunda, mas a passagem estava mais barata na sexta. Posso trocar? Pode, claro, não tem problema. Mas, de um modo geral, a gente deixa de uma forma fixa até para a pessoa se organizar, né? Então, o meu fim de semana é de sábado a segunda e o fim de semana da outra pessoa é de sexta a domingo. Então, aí você já vai entrando nessa rotina. A gente até brincou que essa semana de feriado... Então, todo mundo vai folgar na quinta. Então, hoje a gente tá trabalhando, todo mundo tá trabalhando. Desregula até a nossa cabeça, né? Porque a gente tá tão acostumado a folgar na segunda, de repente tem que trabalhar na segunda, você fica até meio perdido. Agora, o Diego tá escrevendo aqui, perguntando se a remuneração e carga de trabalho continuam os mesmos. Continua. O horário que a gente trabalha é das 9 às 18, né? Então, continua sendo esse horário. Com um dia a menos, a remuneração continua a mesma, os benefícios continuam os mesmos. O nosso objetivo mesmo foi trazer uma qualidade de vida maior e, como eu disse no começo, sem prejudicar as entregas. Então, por isso que a gente fez o período de teste. Uma vez que as entregas estão sendo as mesmas, nos mesmos prazos, não tem por que a gente diminuir a remuneração, não tem nem lógica, né? Se está todo mundo entregando a mesma quantidade de trabalho... A produtividade aumentou? Porque é a questão que todos estão trazendo. Será que melhora realmente na prática? Melhora? Eu esperava que se mantivesse, né? Igual, mas melhorou. E por quê? Principalmente para o nosso segmento... que é um segmento, né, publicidade e propaganda, que precisa dessa criatividade, eu entendo que você estar descansado ajuda muito a produzir. Tá certo. Outros questionamentos que o pessoal também traz e fica se perguntando, né? Por exemplo, o Thiago Medeiros colocou aqui, ele tá até brincando, né? Que ele escolheria de terça a quinta, na verdade, que é a semana dos políticos lá em Brasília. Mas daí vai ficando muito difícil, né, Maria? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Mas para a gente finalizar até aqui a nossa entrevista e concluir esse bate-papo, porque é um experimento. Você acha que algumas empresas não devem funcionar esse sistema? Porque a cultura de vocês
vocês lá, a gente que já conhece há alguns anos o trabalho de vocês, a empresa, sabe que vocês já vinham com uma cultura muito de colaboração, de coletivo, todos dão opinião sobre as demandas. Nem todas as empresas têm tempo ou têm essa estrutura. Não é porque é certo ou errado. São perfis de empresas diferentes. Concordo. Eu acho que a cultura faz uma diferença muito grande, né, para implantar uma rotina assim. A comunicação entre os colaboradores também, porque como a Carol falou, cada um tem seu par. Então você tem que deixar muito claro para a pessoa que vai assumir suas demandas o que ficou pendente, o que a pessoa tem que fazer. Então precisa ter bastante comunicação. E da liderança realmente confiar no colaborador, na responsabilidade dele. Então a gente sempre trabalhou com prazos de entrega. Então é sempre assim, olha, Carol, você tem que fazer esse job e você tem até o dia tal para fazer. Então a gente já tinha essa cultura de liderança, de não ficar ali em cima, de deixar o colaborador trabalhar, desde que ele entregue naquele prazo. Né? Então isso ajudou muito. Veio agregar, então. Mas eu acredito que tem segmentos que não é nem da cultura, mas que são mais complicados. Um comércio, por exemplo. Como que você vai fazer isso? Você teria que contratar mais gente para cobrir a escala. Então, a gente sabe que não é para todas as empresas, que não dá, mas eu acho que quem imagina que é possível, vale a pena tentar, sim. Maria, obrigada, viu? Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Carol. Nos ajudou um pouco a refletir aqui aos ouvintes também, viu? Obrigada pelo convite. Bom trabalho para você. Obrigada. E a gente tem informações da reportagem do Grupo EP. A Thalita Nonato tem informações de uma situação acontecendo